pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Hoje nós vamos desenrolar nossa palestra a partir desse trecho do Evangelho que fala sobre a escolha entre as coisas de Deus e de Mamon. Nós vamos ver que é um assunto muito interessante que a gente pode, a partir dele, concluir muitas coisas, né? Principalmente sobre o que devemos priorizar, se são as coisas de Deus, as coisas do Espírito ou as coisas do mundo. Então, primeiro, o que é Mamon? Então, nós percebemos nesse trecho do Evangelho que Jesus diz que não é possível servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Mamon nós podemos enxergar como a personificação da riqueza. Mamon significa, no hebraico, riqueza, significa dinheiro. E, segundo outras fontes, Mamon é um deus antigo que estava relacionado às riquezas. Então, de qualquer maneira, Mamon a gente pode entender como a riqueza. Eu ainda faço uma extensão, e essa extensão a gente não está fugindo da Bíblia, não está fugindo do que está no Evangelho, mas a gente pode entender como Mamon as coisas do mundo material, que são aqueles prazeres do mundo, uma felicidade meramente material. Essas coisas podem ser encaradas também, enxergadas como Mamon. E do outro lado nós temos as coisas de Deus. Então notem bem que Jesus diz que nós não podemos servir, então, reparem essa palavra, a dois senhores. Ele se refere a essas duas coisas como Senhor. Ou seja, de um lado nós temos Deus e de outro lado nós temos as coisas do mundo. Então não é possível servir a essas duas coisas. Não é possível ter essas duas coisas como senhoras de nós. Qualquer uma dessas coisas, como Deus ou as coisas do mundo, se nós considerarmos acima de nós, somente um nós podemos escolher. Não é possível servir as duas coisas. Em algum momento haverá um choque e nós teremos que escolher um dos dois. Então não é possível colocar essas duas coisas no mesmo plano. Nós temos que atribuir a cada uma dessas duas coisas, a Deus e as coisas do mundo, o seu valor real. E nós sabemos que Deus, as coisas do Espírito, são infinitamente superiores. Por isso nós devemos nos preocupar primeiro com as coisas de Deus, com o nosso Espírito. Em algum momento haverá um choque e nós vamos ter que escolher. Se eu priorizo sempre as coisas de Deus, ou se eu priorizo as coisas do mundo, seja o meu dinheiro, seja a minha felicidade material, seja os meus prazeres da terra, em algum momento eu vou ter que escolher. E agora? Eu vou escolher a evolução do meu espírito ou eu vou escolher essa riqueza material? Eu vou escolher esse prazer ou eu vou escolher a evolução do meu espírito, a caridade ao próximo? Então, em algum momento haverá um choque. Não é possível dessa maneira servir as duas coisas. Mas é preciso, antes de mais nada, que a gente consiga enxergar as coisas segundo o ponto de vista espiritual. Hoje, como encarnados, nós enxergamos as coisas como encarnados. Porém, nós devemos buscar enxergar as coisas o mais próximo do mundo, do ponto de vista espiritual. Ou se nós formos olhar aquela carta de São Paulo que ele diz: hoje enxergo as coisas como sou, hoje enxergo as coisas apenas por um espelho embaçado. No futuro enxergarei como sou conhecido, vou ver em totalidade. Hoje eu não consigo ver em totalidade, mas eu já posso procurar enxergar as coisas do mundo, do ponto de vista espiritual, olhando o meu espírito. O nosso espírito, ele não foi criado nessa vida atual. Nosso espírito é muito antigo e ele também tem um futuro eterno pela frente. Então eu devo fazer todas as coisas visando esse futuro do nosso espírito, essa vida futura, e não pensar as coisas apenas do ponto de vista material. Certas coisas fazem sentido
no ponto de vista material. É muito mais lógico para aquela pessoa materialista se dedicar à felicidade na terra, a comer bem, beber bem, sentir os prazeres do mundo. Mas isso não faz o mesmo sentido para aquela pessoa que olha as coisas do ponto de vista espiritual, porque ela sabe que se ela fizer mau uso de alguma dessas coisas, aquilo terá consequência, ela está retardando a sua evolução. Então, por isso, nós devemos procurar sempre enxergar as coisas do ponto de vista espiritual, através da nossa eternidade do Espírito, e não apenas dessa vida material que nós vivemos na Terra. Nós devemos buscar as verdadeiras riquezas. E qual é a nossa principal riqueza? É a salvação do nosso espírito, que se dá através da nossa evolução. Então, nós enxergamos a nossa salvação através da nossa evolução. E como que nós buscamos a evolução do espírito? É praticando a caridade, é buscando nos aperfeiçoar, amando o nosso próximo. E aqui mesmo, aqui para os médios, no caso, através dos trabalhos nessa casa. É uma fonte também de evolução. Então nós devemos sempre priorizar aquelas coisas que são do Espírito, aquelas coisas que são de Deus, e não as coisas do mundo. Essas são as verdadeiras riquezas. O conhecimento, ele é do Espírito, ele não fica na terra, nós levamos o nosso conhecimento, devemos buscar os nossos conhecimentos, sobretudo aqueles conhecimentos espirituais, conhecimentos nobres. De uma maneira geral, as coisas de Deus e as coisas do Espírito. Existem vários trechos do Evangelho que nós podemos extrair isso aqui que nós estamos falando. Vão no sentido do que nós estamos falando aqui hoje. Jesus diversas vezes falou sobre isso aqui que nós estamos falando. Uma parábola, por exemplo, foi aquela parábola do jovem rico, e também uma parábola do avarento, do senhor avarento. Essas duas parábolas, nós podemos perceber que essas duas pessoas, em algum momento de sua vida, o momento mais importante de suas vidas, ao invés de escolher as coisas de Deus, escolheu as coisas do mundo. Vamos primeiro pela parábola do jovem rico. Então existia um jovem que era bastante rico, e esse jovem, além de rico, ele tinha várias alegrias do mundo, ele tinha uma existência alegre. Certo momento, ele se depara com Jesus Cristo, e ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele se dirige a Jesus como mestre, como bom mestre, e pergunta para Jesus: mestre, o que é preciso que eu faça para que eu consiga me salvar? E Jesus responde para ele: cumpra os mandamentos. Aí ele pergunta: quais mandamentos? Não mate, não roube, ame ao teu próximo, ame a Deus, honre pai e mãe. Mas ele disse: isso eu já faço tudo isso. Então Jesus faz para ele uma pergunta que o coloca entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Jesus diz para ele: dê todos os seus bens aos pobres e depois me segue. Aí, nesse momento, esse homem era, além de rico, ele tinha muita felicidade na terra e não queria se desprender daquelas coisas da terra. E qual foi a escolha dele? Ao invés de seguir Jesus Cristo, que era uma pessoa que ele reconhecia, de quem ele reconhecia a autoridade, ele escolhe as coisas da terra, as coisas materiais, e prefere ficar com a sua vida. Isso aqui a gente pode extrair um ensinamento muito grande, porque foi um momento que houve um choque entre as coisas do mundo e as coisas espirituais, e ele escolhe as coisas do mundo. Ele estava diante do maior espírito já encarnado e prefere as coisas do mundo. Nós vemos então que a riqueza, de certa maneira, ela pode ser um obstáculo para a evolução do espírito, para a sua salvação. Jesus diz então, quando ele se nega a segui-lo, diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é que ele quis dizer? É muito difícil para um rico se salvar.
Mas nós devemos repudiar a riqueza, repudiar os bens materiais de forma alguma. Mas nós devemos dar às coisas o seu valor correto, o seu valor real, e não colocar uma coisa que tem um valor menor e dar para essa coisa um valor maior. E nós conseguimos enxergar isso também muito bem na parábola do avarento. Como que é essa parábola? Existia um homem, Jesus conta essa parábola, que existia um homem muito rico, um produtor, produzia muitos grãos, a princípio trigo, e ele não tinha nem onde colocar o que ele produzia, de tanto que ele produzia. Então, na sua fazenda ele colhia tanto trigo que ele não tinha celeiro para colocar. O problema dele era onde colocar as riquezas dele, de tantas que elas eram. Então esse senhor, em certo momento, ele conclui e diz para o seu próprio espírito, ele diz: eu sou rico, eu sou feliz, não preciso mais me preocupar com nada. Então a partir de agora eu vou ficar tranquilo e vou aproveitar as minhas riquezas. O que acontece para esse senhor no mesmo dia? No mesmo dia ele morre e Jesus pergunta: para quem ficou aquela riqueza? E Jesus ainda acrescenta no final dessa parábola. Ele diz que não adianta uma pessoa ser rica no mundo, mas ser pequena aos olhos de Deus. Ou seja, uma pessoa pode ser rica, pode ser grande, feliz nesse mundo, mas pode não ser uma pessoa evoluída, uma pessoa que vai se salvar. Pela parábola, Jesus mostra que era o caso desse senhor, que não se preocupou com as coisas do Espírito, não preocupou em ser caridoso, não preocupou em ser bom. É um exemplo que nós não devemos fazer. Nós devemos sim trabalhar, devemos juntar nosso dinheiro, buscar uma condição melhor sempre, porém, sempre colocando o nosso espírito em primeiro lugar. Não adianta nada eu ser rico, eu ficar rico, e deixar o meu espírito para trás, meu espírito não evoluir, eu não fazer o bem. Então essas coisas são infinitamente superiores. E quando a gente fala as riquezas materiais, as coisas materiais, o mundo material, nós não estamos falando necessariamente em dinheiro, necessariamente em riqueza. Esse conceito de material são os prazeres da terra, aquela felicidade estritamente terrena, o apego às coisas deste mundo e o apego à nossa própria vida terrena. Nós não devemos nos apegar a essas coisas. E o material é tudo a isso que ele se refere. Certo momento Jesus disse também, em uma das suas palavras que podem marcar todos os seus ensinamentos, ele diz: meu reino não é deste mundo. Neste momento a gente pode entender que todos os nossos esforços, todos os nossos olhares devem estar voltados para a nossa vida futura, voltados para o nosso espírito e voltadas para as coisas de Deus, e não concentradas aqui na nossa vida terrena. Nossa vida terrena é muito pequena diante da nossa história, da eternidade do nosso espírito. A eternidade é uma coisa que nós não conseguimos nem imaginar, então nós não podemos focar todos os nossos esforços, concentrar os nossos esforços aqui nessa existência. Um bom exemplo que nós podemos verificar uma pessoa na história, uma passagem bíblica também, que escolheu as coisas de Deus, foi Zaqueu. Então quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos, e vivia numa cidade que Jesus estava passando. E ele era um homem de má fama, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Quando Jesus passou por aquela cidade, muitas pessoas seguiam Jesus, e Zaqueu, que era um homem muito pequeno, não conseguia ver Jesus, mas ele queria ver Jesus. Ele sobe em uma árvore bem alta para conseguir pelo menos ver Jesus. Quando ele passa por ali, Jesus, olhando Zaqueu, olha para Zaqueu e diz, mesmo que não conhecesse como encarnado, ele diz: Zaqueu, desce que eu preciso ficar na sua casa. Jesus então segue, Zaqueu então se enche de alegria
ele leva Zaqueu, leva Jesus para que possa hospedá-lo em sua casa. E nesse mesmo momento, Zaqueu diz a Jesus: Mestre, a partir de agora, se eu fiz mal para alguém, eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz mal em 4 vezes. Multiplicar aquele mal que eu fiz e restituir, pagar o bem em 4 vezes. E além disso, eu vou doar metade dos meus dinheiros, metade das minhas posses aos pobres. Ele reconheceu naquele momento Jesus, reconheceu a autoridade de Jesus. E ele naquele momento escolheu a salvação do seu espírito, a evolução do seu espírito, através do desapego das coisas do mundo, dos bens materiais. E Jesus naquele momento disse para Zaqueu: Zaqueu, você está salvo. Bom, esse é um grande exemplo que nós devemos seguir. Esse fato acontecido que é contado no Evangelho. E uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola muito interessante também, que a partir dela a gente pode extrair vários conhecimentos, alguns que até não fazem parte desse assunto de hoje. Então, quem era o rico e quem era o Lázaro? Existia um homem muito rico, naquela época de Jesus, que morava numa casa luxuosa, servia banquetes frequentemente, comia muito bem, levava uma existência feliz e luxuosa. Na porta daquela casa, na casa do rico, morava um mendigo. E aquelas pessoas da casa do rico jamais olhavam para o Lázaro. Não olhavam para o Lázaro simplesmente porque a sua vida era muito boa, muito feliz, eles estavam concentrados nessa existência. Eles não seguiam o preceito da caridade, o que era comum até as pessoas não seguiam naquela época, quando o ensinamento de Jesus estava se difundindo. Mas o Lázaro não era atendido, era uma pessoa que ficava sofrendo ali as suas misérias. E Jesus nessa parábola conta que os cachorros da região lambiam as feridas de Lázaro. Isso aqui serve para a gente exemplificar a pobreza e a miséria que aquela pessoa vivia. Em certo momento, aquele homem rico morre. E em certo momento, Lázaro, que era o homem pobre, morre. Lázaro, quando morre, vai diretamente, que Jesus diz, para o reino de Deus, para os céus, ficar ao lado de Abraão, que era o patriarca do povo de Israel. Logo depois morre o rico. O rico, por sua vez, foi direto para o inferno. Ou seja, foram para planos totalmente inversos. O Lázaro, que era um homem pobre, um homem pequeno aos olhos do mundo, ficou à direita de Abraão, foi para o céu, foi para os planos superiores. E por sua vez o rico, que era um homem rico, um homem grande aos olhos do mundo, foi sofrer nos planos inferiores. E aquele homem rico ficava sofrendo, olhando para o Lázaro, que estava tendo uma vida espiritual feliz. E ele se dirige então a Abraão e pede que Lázaro possa chegar pelo menos até ele e molhar a sua boca com um pouco de água, molhar a sua boca com um pouco de água que estava no seu dedo. E Abraão nessa parte fala para o rico: existe um abismo entre vocês dois, existe um abismo entre o céu e o inferno, e disso a gente pode concluir, existe um abismo entre os planos superiores e os planos inferiores. Aquele homem que teve uma existência sofrida, uma existência de misérias, era grande aos olhos de Deus, ele foi uma boa pessoa e ele não conseguia sequer chegar àqueles planos negativos. E depois, esse homem rico, ele se dirige para Abraão: Pai Abraão, eu tenho muitos irmãos na terra que eles estão cometendo os mesmos erros que eu. Eles são ricos, desprezam os pobres, não fazem caridade. Eu peço então que você mande pelo menos Lázaro, o espírito de Lázaro, para visitar os meus irmãos, para que pelo menos eles se salvem. Eu já estou condenado. Peço que pelo menos o espírito de Lázaro, se for até eles, eles vão acreditar e vão mudar de vida. Abraão então faz um comentário que nós devemos refletir isso até hoje, principalmente pela nossa doutrina espírita. Ele diz: esse povo já teve os profetas,
e não acreditaram. Se a gente mandar os espíritos até eles, eles também não vão acreditar. E hoje se passaram 2000 anos, o movimento espírita já está praticamente bastante consolidado, nós temos contato com os espíritos frequentemente e continuamos, todos nós, errando, cometendo os mesmos erros. E nós não podemos, temos que escutar aquelas mensagens, aqueles ensinamentos que recebemos. Jesus trouxe os seus ensinamentos, a cultura do amor, da caridade, há 2000 anos atrás. Hoje temos as mensagens dos espíritos que trazem mensagens, trazem ensinamento nesse mesmo sentido do que Jesus dizia, e cometemos os mesmos erros. Cometemos o mesmo erro que o homem rico, quanto a Abraão, não praticava, quanto ao Lázaro, que não praticava caridade. Cometemos o mesmo erro que aquele jovem rico que escolheu as coisas do mundo ao invés de seguir Jesus. Então, para que nós possamos terminar aqui, nós podemos sim viver e aproveitar os bens materiais, as coisas boas do mundo, mas nós não podemos permitir que essas coisas nos estraguem. Nós não podemos permitir que as felicidades, as alegrias mundanas, que são pequenas, perto da felicidade eterna do Espírito, nós não podemos permitir que essas coisas nos estraguem e que elas retardem, atrasem nossa evolução. E quando houver um choque entre as coisas de Deus, entre as coisas do Espírito, entre a riqueza, entre o nosso Espírito, que é a nossa maior riqueza, nós devemos escolher sempre as coisas de Deus, as coisas do Espírito, sobre essas coisas do mundo, essas coisas materiais. Ao invés da riqueza, nós devemos buscar a riqueza perante Deus, nós deveremos procurar ser grandes perante Deus. E ao invés dessa felicidade efêmera, essa felicidade que passa rápido, que vai acabar em algum momento, que é a felicidade da terra, a felicidade material, nós devemos buscar aquela felicidade eterna do nosso espírito, que pode ser conquistada através da nossa evolução, que é alcançada através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dessa maneira eu agradeço a todos.